isso ele consegue se perpetuar aí como essa figura que representa essa nostalgia, essa volta ao passado, essa volta ao território maior, uma Rússia grande, uma Rússia que a gente mostrou aqui os territórios, né? Eu mostrei a Crimeia, que foi anexada pela Rússia lá atrás, mas a Rússia já fez outras ofensivas também. A gente tem em 2008, por exemplo, uma ofensiva na Geórgia, que também não teve grandes consequências para a Rússia. Então, o que a Rússia vem entendendo nos últimos anos é que as respostas não são tão contundentes. Depois que anexou a Crimeia, as respostas também não foram muito contundentes. A gente vai falar agora com o professor Carlo Cauti, professor de Relações Internacionais do IBMEC São Paulo. Professor, muitíssimo obrigada por nos atender. Muito obrigado, Gabriela, pelo convite. Bom, começo perguntando ao senhor se esse é um teste de forças. Vladimir Putin fazendo a sua ocupação, ele testa até que ponto os outros países estão dispostos a responder? Bom, na verdade, eu acho que podemos dizer é que ele já sabe que eles não vão responder. Pelo menos os países europeus não têm a capacidade, não têm a vontade, não têm a possibilidade de responder. Primeiro, a Europa é estritamente dependente do gás da Rússia. Hoje, os maiores países europeus, por exemplo, a Alemanha ou a Itália, importam basicamente metade do gás que eles utilizam da Rússia. Então, isso evidentemente impede que eles atuem de forma mais direta, né, mais incisiva. Segundo lugar, a geração dos europeus, os mais jovens, não tem a mínima vontade de morrer por Kiev. Eles não vão se empenhar em um conflito armado de um país longe, que eles não percebem como irrelevante para as suas vidas, como uma cultura tão diferente, e que eles não entendem por que deveriam morrer, ou pelo menos lutar para defender. Em terceiro lugar, hoje a Europa não está na mínima condição de poder enfrentar as forças russas. O maior país europeu em termos militares, a França, não conseguiria sozinha enfrentar os russos, e o maior país europeu em termos demográficos, né, o maior país em termos populacionais, ou seja, a Alemanha tem um exército hoje, de fato, quase sucateado. Então, não teria a mínima condição de enfrentar a Rússia, nem, de novo, a vontade ou a possibilidade econômica, até porque há laços econômicos estreitíssimos e uma, de fato, dependência dos países europeus da energia e especialmente do gás russo. O senhor vê uma possibilidade de o conflito avançar a fronteira ucraniana e chegar mais perto da Europa Ocidental? Isso já é mais complicado porque todos os países que fazem fronteira com a Ucrânia, tirando a Moldova, fazem parte e a Bielorrússia, claramente, fazem parte da OTAN. Então, qualquer tipo de incidente, né, militar, qualquer tipo de ofensiva, vamos dizer assim, confronto entre as forças russas e as forças polonesas, ou da Romênia, ou dos países bálticos, significaria, em termos teóricos, um conflito com os Estados Unidos, e assim, aí sim com toda a Europa, com o Reino Unido, que seriam obrigados a intervir por causa do artigo 5 da OTAN, mesmo se há divergências sobre a interpretação do artigo 5 do Tratado do Atlântico do Norte. Então, Putin sabe muito bem disso, sabe que uma intervenção nesses países de fato desencadearia uma guerra nuclear, e não é isso que ele quer. Ele não quer que a Rússia seja destruída por uma guerra atômica, nem quer usar os seus mísseis nucleares, porque seria o fim do mundo, de fato. Ele simplesmente está atuando na Ucrânia desse jeito para deixar a fronteira do país o mais longe, ou melhor, deixar a fronteira da Rússia o mais longe possível da fronteira da OTAN. Putin está atuando assim como atuou em 2014, porque ele tem medo que a Ucrânia entre na OTAN, entre na União Europeia, e que ele encontre na fronteira da Rússia, e não mais uma distância de segurança, naquilo que os russos chamam espaço estratégico, que protegeu a Rússia durante várias invasões, né, que ele encontre na fronteira da Rússia tropas tendencialmente hostis. Então, a vontade de Putin é deixar o maior espaço possível entre o território russo e o território da OTAN, e a Ucrânia, infelizmente, né, por destino geográfico, está bem no meio, e é por isso que ele está atuando desse jeito.
A gente falava agora há pouco sobre um artigo que o Putin publicou em 2021, em que ele questiona já oficialmente algo que ele já fazia nas narrativas dele, mas as fronteiras desenhadas pela União Soviética e, mais especificamente, as fronteiras da Ucrânia, não reconhecendo esse desenho de um território ucraniano, de um Estado ucraniano. Pergunto ao senhor, é uma tentativa de voltar ao passado no sentido de resgatar essa história de uma Rússia maior, ou de construir uma nova ideia de Rússia maior? As fronteiras as fronteiras sobre as quais ele fica nostálgico, são as fronteiras de fato da União Soviética, ou ele tem outros alvos na hora de pensar esse desenho do que seria essa grande Rússia, como ele diz? Bom, Putin já declarou várias vezes que a maior tragédia geopolítica da história da humanidade foi a dissolução da União Soviética, o que, por sinal, é compreensível vindo dele, porque um ex-oficial do serviço secreto soviético não poderia ter outra opinião, é claro. Agora, a questão é, ele de fato tem razão quando ele fala que há problemas na fronteira, porque a Crimeia, por exemplo, foi um presente que o então secretário do Partido Comunista da União Soviética, Nikita Khrushchev, deu para a Ucrânia em 1956 para celebrar os 300 anos de amizade entre os russos e os ucranianos. Então, foi uma mudança de território que não fazia nenhum sentido naquele momento. Tanto é que a maioria da população da Crimeia era, como ainda é hoje, a maioria é russófona, né? Fala russo, são russos falantes e se identificam como os russos. É a mesma coisa que acontece nas repúblicas separatistas de Donetsk e Lugansk, onde a maioria se sente russa, não se sente ucraniana. Então há problemas de natureza territorial na Ucrânia, no sentido de ter várias etnias diferentes, não somente russos, tem os tátaros também, mas tem os rutenos. Então, a Ucrânia não é um Estado-nação, não é um Estado que reúne um povo que se reconhece na mesma cultura, na mesma língua, né, e nas mesmas tradições. Reúne vários povos diferentes e é óbvio que isso cria problemas, assim como criou, por exemplo, na antiga Iugoslávia. Quando acabou o comunismo na Iugoslávia, começou uma guerra que dissolveu o país e o dividiu por linhas étnicas, porque existe essa questão da etnia que acaba levando pessoas a pegar fuzis na mãos e lutar umas contra as outras porque não querem morar na mesma extensão territorial. Então, aqui no Brasil isso não é uma coisa facilmente compreensível, porque pelo menos não temos esse problema por aqui. Mas questões étnicas na Europa são muito importantes, são linhas que acabam levando também a conflitos ou civis ou internacionais, como aquele que estamos vendo agora. Putin, de fato, está atuando para fazer os interesses russos, ou de minorias russas que moram hoje, que habitam a Ucrânia. Quero perguntar ao senhor sobre os organismos internacionais. A gente teve no fim da Segunda Guerra uma estrutura se tornando mais robusta do direito internacional, organismos criados e fortalecidos para que a gente não tivesse novamente um conflito das proporções, da dimensão da Segunda Guerra, ou que a gente evitasse futuros conflitos, a própria ONU incluída aí. O que esses organismos representam hoje? Eles perderam legitimidade, eles perderam força, eles só conversam com parte do mundo. Como é que a gente pode olhar para os organismos internacionais, para as convenções também, mas vou focar nos organismos? Olha, Gabriela, a ONU nunca evitou um conflito, infelizmente, desde que foi criada. Né? O que evitou o conflito foram relações de força ou a intervenção direta de algumas potências. Por exemplo, o que evitou um conflito maior em 1956, ou seja, 11 anos depois da criação da ONU, no Egito, na crise de Suez, não foi a intervenção da ONU, foi a intervenção de Estados Unidos e da então União Soviética, que falaram para ingleses e franceses que enviaram tropas contra o Egito, voltem para casa. Eles só voltaram para casa por causa disso. Né? Então, a ONU nunca conseguiu evitar um conflito, assim como vimos, por exemplo, no conflito do Congo, que é o mais longo da história, que já está há mais de 60 anos acontecendo. A ONU não conseguiu fazer absolutamente nada, mesmo tendo uma presença até militar há mais de meio século no país. Agora, precisamos lembrar também que os organismos internacionais nada mais são que o fruto dos desequilíbrios de potência que existiam na época em que eles foram criados. Quando a ONU foi criada em 1945, não por acaso a União Soviética ganhou um assento permanente com direito a veto por vontade de Stalin naquele momento, porque ele queria impor a vontade soviética acima de outros países. Ele queria, por exemplo, evitar que a União Soviética fosse expulsa da ONU, assim como foi expulsa da Sociedade das Nações, da Liga das Nações, nos anos 30, nos anos 40, aliás, após
após a invasão, antes da Polônia e depois da Finlândia, dos países bálticos também. Lembrando que isso aconteceu, ele queria evitar que isso acontecesse novamente. Então, de novo, as organizações internacionais não são a panaceia de todos os males, não são a resolução da paz do mundo, não vieram, infelizmente, não vieram do céu para transformar os homens em anjos, mas são a cristalização de equilíbrios de poder que existiam naquele momento no planeta e que foram codificados, né, em organismos e organizações, em tratados. Mas eles não vão nunca resolver e não vão resolver crises internacionais que se resolvem apenas com equilíbrios de força. E o senhor avalia, a gente está num conflito que talvez seja o primeiro conflito dessa proporção, ou talvez com essa visibilidade, não sei, em que a gente tenha uma presença tão ostensiva da internet. O senhor avalia que, para além da questão da informação, da guerra de informações e tal, a gente pode ter, por exemplo, uma ofensiva russa em mais de um âmbito, para além da presença militar na Ucrânia, uma ofensiva cibernética? A gente sabe que os russos têm um histórico de ataques cibernéticos? Isso já aconteceu, está acontecendo há vários meses, os principais órgãos governamentais da Ucrânia estão sofrendo uma série de ataques, o Banco Central ucraniano foi o último que eu estava lendo, que também sofreu um ataque cibernético, mas o país, de fato, estava semi-paralisado em várias frentes por causa desses ataques. Então, a guerra híbrida é algo que acontece antes que os tanques entrem no país, é algo absolutamente natural no mundo em que vivemos, né? E isso acaba preparando uma eventual invasão militar. Lembrando que a guerra híbrida tem um custo de vidas humanas para o invasor, paria zero, enquanto uma invasão militar tem um custo de vidas humanas. Então, é óbvio que isso vai ser a tentativa de quem começa uma ofensiva militar de enfraquecer o adversário o máximo possível para depois, eventualmente, como última resolução, entrar, né, no país com forças armadas. Então, sim, a Rússia, que é poderosíssima nesse aspecto, que tem uma expertise, né, uma experiência em termos de hackeragem, em termos de inteligência informática, etc., já estava atacando a Ucrânia há muito tempo e a invasão simplesmente foi o corolário dessa guerra não convencional, vamos dizer assim. Professor, a gente vai trazer a fala do nosso correspondente Eduardo Barão já, falando sobre a fala do presidente americano, o anúncio que ele fez, mas antes eu queria só fazer uma última pergunta que eu não quero deixar de fazer, porque eu acho muito importante. O senhor acha que essa ofensiva pode abrir espaço ou pode tornar confortável a situação para outros países que também têm interesses e tensões de tentativas de influência em territórios externos, por exemplo, a China? Com certeza, hoje 2 bombardeios chineses já estavam sobrevoando a ilha de Taiwan, que é, obviamente, a região que a China reivindica como própria. A China não reconhece Taiwan como um país independente, considera que é uma província rebelde, e só não atacou Taiwan desde a criação da República Popular Chinesa em 1949, somente não atacou Taiwan porque uma frota americana está estacionando basicamente nas águas em frente a essa ilha. Mas se os chineses perceberem que os americanos não estão dispostos a defender territórios tão longe, é óbvio que eles vão aproveitar para um ataque desse tipo. Agora, a grande diferença é que a Ucrânia não tem um acordo de cooperação militar, não tem uma aliança com os Estados Unidos como tem Taiwan. A China não é a Ucrânia não é tão relevante como Taiwan em termos, por exemplo, de produção de microprocessadores, de chips. Então, uma invasão russa da Ucrânia provavelmente não vai acarretar uma reação militar americana. Uma invasão, por exemplo, uma invasão chinesa de Taiwan, aí sim é muito mais provável que leve a uma reação militar dos Estados Unidos, e aí poderíamos ter, de fato, uma guerra entre potências atômicas que todo mundo quer evitar, porque não sabemos quais seriam as consequências. Professor, se o senhor puder ficar com a gente mais uns minutinhos, eu vou chamar aqui nosso correspondente. Eu acho que a gente pode falar sobre isso na sequência, porque o presidente americano Joe Biden anunciou que vai enviar tropas para a Alemanha em breve. Eduardo Barão, que está tomando chuva em Washington, traz informações para a gente. Barão, desculpa fazê-lo esperar, seja bem-vindo. Fala, Gabi. Boa tarde para você, professor, todo mundo no Brasil. Falamos aqui diretamente de